Agora sim, boa noite. Esperar aqui todo mundo chegar. Boa noite, Jaque. Olha o Lucas Albertoni, que bom, Lucas, você tá aqui para essa live com a gente. Luísa Sana, Henriette, a Tina Vasconcelos, que bacana. Um bocado de gente entrando, Cláudia Fragoso. Pedi desculpa aqui pelo pequeno atraso. Eu tentei fazer a live às 19h30, como combinado, e a opção ao vivo não estava disponível. Precisei desligar e ligar o meu celular para ver se voltava como voltou. A Leila está entrando aqui. Deixa eu ver como que... Leila, pede para você participar, por favor, porque como você entrou junto com outras pessoas... Isso, deixa eu ver como que não tem aparecido aqui pra mim. Eu também posso te enviar o convite, peraí. Eu que às vezes me perco em como fazer isso. Todo mundo bem-vindo, tá? Que tá chegando, vai ser um prazer conversar com vocês sobre esse tema tão especial. Leila, vê se apareceu aí pra você. Eu tô sem saber como que eu vou te chamar. Não, não é aqui. Transmitir ao vivo com outra pessoa, qualquer que puder. Ah, ok. Agora vai dar certo. Oi, oi, boa noite a Oi, todos. Leila. Boa Oi, noite. Muito, Pi. Vai muito ser difícil obrigado. chamar. Difícil me chamar de outro nome sem ser A Psi, né? gente, a gente se chama de PC, sabe? Somos Boa os noite a Psis. todos. Olha, Isso. estava comentando aqui que eu fui ligar a live, o ao vivo não estava disponível. Imagino que isso possa estar acontecendo em função da quantidade de lives que estão Estão acontecendo ao mesmo acontecendo. tempo no mundo Uhum, todo. Então, olha a doutora Helena exatamente. aqui, que maravilha. Gente, olha, Amanda, sim, eu e Leila somos amigos há quantos anos, Psy? Desde 2000, né? 20 2000, anos. 20 anos. 20 anos. E vou deixar você se apresentar um pouquinho. Para quem não me conhece, apesar de estarem aqui no meu Instagram, eu me chamo Gober Morales, sou psicólogo, formado em 2003, dezembro de 2003, na Universidade Federal de Minas Gerais. Fiz mestrado com a Leila na PUC de São Paulo, né? Nos formamos, o mestrado fizemos de 2004 a 2004 a 2006. 2006. E somos grandes amigos, somos psicólogos clínicos e a gente resolveu fazer essa live para conversar com vocês, para dialogar sobre um tema tão importante, mas antes gostaria que Leila se apresentasse para a gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Gober, muito obrigado pelo convite. Como ele falou, né, tem 20 anos de amizade, nós fizemos, né, muita coisa aí juntos. Nosso primeiro consultório foi junto, né? Eu atuo na clínica desde que me formei, então desde 2003 até os dias de hoje. Dei aula em graduação no curso de psicologia e dou aula em pós-graduação, já coordenei pós-graduação e hoje atuo especialmente na clínica, né, e com aula em pós-graduação. Fiz a formação de Coaching Psychology com o Gober, né, que foi excelente. E a gente está sempre conversando, trocando figurinhas, né? E nesse momento, mais que nunca, né? Sim, e um cuidado que a gente quer ter desde já, Nádia, a Nádia está perguntando cadê a Leila, não dá para vê-la. Sim, a Leila está aparecendo, vamos só tirar essa dúvida. Todo mundo está vendo a mim e a Leila bem, correto? Para a gente poder continuar. A Andréia, um beijo, Andréia. A Andréia tá me vendo. Deve ser alguma coisa lá. Imagino, né? Espero que as pessoas estejam nos vendo. Daqui a pouquinho aparece direitinho. Rosângela, seu aniversário da Rosângela hoje. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Parabéns para você. Parabéns, Rô. Ó, a gente está com vários ex-alunos aqui, estamos com psicólogos também aqui junto com a gente, então vai ser um prazer falar sobre essa. É um diálogo aberto, na verdade, e o que eu e Leila comentamos desde o início, né, Leila? Assim,
A gente, olha, a Andrea também só tá me vendo. Gente, dá uma Mas, olhadinha aí direitinho, porque tem mais pessoas vendo nós dois, então a princípio supostamente é, está funcionando ok. Elaine disse que tá vendo nós dois, então, É, a princípio tá ok. Olha, antes da gente começar, só esse recado. A gente quer dialogar com vocês. Eu e Leila não estamos aqui para trazer verdades, né? A gente quer trazer, uhum, sim, o nosso ponto de vista. E, obviamente, em todo ponto de vista, inevitavelmente, a gente está trazendo aqui a nossa opinião e uma possível leitura sobre esse cenário, especialmente com a nossa prática clínica ao longo desses anos todos. Então, Leila, inclusive, na semana passada eu falei, vamos fazer uma live, e na semana passada acabou que a gente não conseguiu fazer. Foi você que trouxe. E aí você falou, olha, se semana que vem você quiser fazer, eu vou gostar, e eu pensei em algumas coisas. Então, conta para eles qual foi a sua reflexão inicial, que foi o mote para essa conversa aqui. uhum. Como o Gober falou, é importante a gente vocês ficarem cientes de que são reflexões que a gente vem fazendo. Tudo isso é muito novo para a gente também, né? E aí o Gober, quando me chamou semana passada, eu estava no meio do turbilhão, né, de como que ia fazer com a agenda, transformar a agenda toda em online, fazer o home office, né? E eu não. Depois eu fiquei refletindo sobre várias coisas que eu fui observando nos atendimentos clínicos e em pessoas que eu conheço, como que eles estavam lidando com esse momento da quarentena. E foi aí que eu disse, Gober, vamos conversar sobre como que o jeito que a pessoa já vive a vida, já vivia a vida antes da quarentena, interfere em como essa pessoa está vivendo nesse momento, né? Esse momento que é um momento de ansiedade, um momento de muita apreensão, né? Então, para a gente discutir como que a quarentena pode fazer com que a gente pense como que a gente vem levando a vida, como que a gente vem interagindo com a vida. Ou seja, nós estamos falando de um momento de crise em que todos nós fomos pegos de surpresa abruptamente, e que de uma hora para outra a vida virou, e que todos Uhum, nós estamos sendo forçados a nos adaptarmos à situação, que é uma situação de crise como outras. Mas nós estamos sim. falando especificamente desse momento em que estamos em isolamento social, em distanciamento social, em que a vida mudou muito. E aí a reflexão que a gente quer começar a trazer, como Leila já apontou, é: nesse momento de quarentena, a forma como a gente tem reagido às situações, às mais diversas situações, estarmos em casa isolados das pessoas que a gente ama, ou pessoas que a gente ama, ou estarmos em casa, além de isolados de algumas pessoas que a gente ama, tem muitos casais que estão passando muito mais tempo juntos, tem muita gente que percebeu que está comendo muito mais, se alimentando muito mais. Tem pessoas que estão fazendo uso de bebida alcoólica com mais regularidade durante a semana. Então, todos nós temos algumas sombras, algumas dificuldades que na vida antes da pandemia isso já aparecia, e que agora Uhum, a quarentena tem colocado uma situação que muitas vezes tem exacerbado isso. E o que a sim. Leila começou a me provocar foi o quanto a nossa forma de lidar com a vida antes da pandemia tem refletido nesse momento, né, Leila? Isso, exatamente. Eu fiquei vendo, assim, uma semana antes, né, 5 dias antes de começar o isolamento social, às vezes ter atendido um paciente que fez uma queixa de dificuldade, por exemplo, no estudo, né? E aí, de se organizar com o estudo. E aí, uma semana depois, 5 dias depois, né, com o isolamento, essa dificuldade ficou muito maior, mas a dificuldade já existia, né? O quanto que, então, a ansiedade, a pouca habilidade comportamental para o autocontrole, para a organização, né? Já existia e passa a ser agravada com a quarentena. O que é estranho, né? Que a gente poderia pensar assim, tem muito mais tempo, né? Agora você tem muito mais tempo.
mas essa dificuldade ela fica gravada, né? E uma questão assim que a gente vive no nosso tempo, né, Golbe, que a gente estava conversando, assim, as pessoas elas tendem a fugir do que elas estão sentindo, né? Então eu estou ansioso, eu como, eu estou ansioso, eu quero sair, eu quero balada, eu quero, né? Eu estou falando eu assim no geral, né? Não sou eu, tá, gente? Eu quero beber, eu quero me ocupar, mas eu não quero ficar parada em casa. Né? Eu não quero entrar em contato com o que eu sinto. Né? E aí, então, as pessoas vêm se ocupando muito, queixando muito de falta de tempo para os filhos, falta de tempo para almoçar com o esposo ou com o namorado, para um encontro mais demorado, falta de tempo para acordar e tomar um café da manhã gostoso, né? Não dá tempo, não dá tempo. E, de repente, o isolamento social te coloca na possibilidade de fazer isso tudo. E por que para muitos isso está muito difícil, né? Foi isso que eu comecei a observar e que eu queria ouvir de vocês. Isso. Quando Leila fez isso, a primeira, né, começou a me provocar com isso, a primeira coisa que eu lembrei na hora e falei com ela foi: Leila, você já viu a quantidade de lives que existem, que está acontecendo agora? Então, nesse exato momento, né, como eu falei, eu não estava aparecendo para mim a opção ao vivo, porque essa aceleração que a vida moderna nos proporcionou, agora, com a pandemia, a gente tem olhado para ela como um convite. E o que mais a gente quer aqui é martelar isso em vocês. Nós estamos olhando essa situação toda como um convite para a gente fazer diferente daqui para frente, para a gente entrar em contato com as nossas vulnerabilidades, com as nossas dificuldades, com as nossas sombras, e fazer diferente daqui para frente. Mas o que a gente tem visto muitas vezes é que as pessoas estão reproduzindo, inclusive nas redes sociais, essa aceleração. Então, eu, por exemplo, estou incomodado com a quantidade de lives que eu, essa semana, vou acabar fazendo. A princípio, eu tinha me programado para 3 possibilidades, que eu já acho muito, porque eu nunca fiz 3 lives ao longo de uma semana. Por outro lado, eu tenho recebido convites, né, de pessoas muito queridas e que as lives todas são importantes. É uma forma da gente entrar em contato com as pessoas, de trocar, mas ao mesmo tempo, eu estou trabalhando quase que mais do que anteriormente, por conta da situação toda. Então, a gente quer bater um pouco nessa tecla e desde já ouvir de vocês um pouquinho quais são as sombras que vocês já tinham antes e que nesse momento é uma possibilidade da gente cuidar delas e que não necessariamente nós estamos parando para isso. Leila, eu acho que seria bom a gente falar um pouco de falar de repertório comportamental e como ao longo da vida a gente vai construindo repertórios para lidar com as dificuldades diversas que a gente tem na vida. Sim. A gente diz, assim como o músico tem um repertório musical, a gente tem um repertório de comportamentos, né? As coisas que a gente sabe fazer e que a gente faz na vida. Né? E isso vai sendo construído ao longo de toda a nossa história de vida. Esses comportamentos eles vão sendo mantidos porque eles funcionam, porque eles produzem consequências que são boas, porque eles produzem alívio de situações que são difíceis, né? E a gente vai mantendo esse modo de funcionar, né? Às vezes, esse modo de funcionar produz sofrimento, mas muitas vezes não se para pensar sobre isso, né? E continuamos vivendo, né? E é aí que eu levantei essa questão de como que agora a gente tem que lidar com situações que às vezes têm sido evitadas, que então não se desenvolveu habilidade comportamental para lidar com essa situação, justamente porque evitou-se, né? Foi se esquivando ao longo da vida, ao longo dos momentos na vida, e agora às vezes a gente tem que lidar. Então, como comportamento de organização de tempo, de como lidar com o alimento, de como lidar com filhos, com companheiro, né? De então, resolução por exemplo, de problemas, né? Vamos pensar de uma forma prática. Vamos supor que
a forma como eu lido com a alimentação, a forma como eu me relaciono com a comida antes da quarentena. Vamos supor que ao longo da vida eu desenvolvi um repertório comportamental no qual, é, vamos supor que eu tenha dificuldade com relacionamento afetivo, eu não namoro, eu não paro em relacionamento nenhum, e eu acabo descontando essa dificuldade na alimentação. E toda vez que eu passo por situações difíceis no relacionamento, no lugar de olhar para mim e tentar entender o que eventualmente eu estou fazendo, que habilidades são importantes que eu desenvolva, olhar para uma, eu vou usar a palavra deficiência, dificuldade, por um déficit que eu tenho e encarar isso de frente, o comportamento alimentar, por exemplo, entra com a função de me aliviar disso e eu vou lá e desconto na comida, ou desconto dormindo demais, excessos, ou faço uso de bebida, de outras drogas lícitas ou não lícitas. Né? Todo comportamento tem uma função, né, Leila? E daí, Isso. o que a gente quer trazer aqui se antes da pandemia eu, com a minha dificuldade de relacionamento, usava a comida como uma forma de me aliviar disso, de não encarar isso de frente, agora, com a quarentena, com todo o tempo do mundo que eu teria e tenho para olhar para essas sombras e cuidar, então, olha, Gobi, você tem dificuldade de relacionamento. Já que a vida te deu a oportunidade de parar para olhar para isso, vamos olhar para isso? E o que a gente tem visto os padrões comportamentais existentes antes da pandemia Se sendo mantém. repetidos nesse momento. Eu fiquei assustada essa questão das lives. Claro que tem lives ótimas, inclusive a gente está fazendo uma, né? Tem várias que o Golber fez. Mas a questão, de novo, é o excesso, né? Então, na semana passada, terça, quarta, eu estava me organizando a minha agenda e eu não entrei direito em redes sociais. Na quinta à noite, eu acho que eu acessei e foi nessa hora, eu não via stories mais, eu só via live, né? Então, acho que a gente está falando disso, assim, como que o acelerar, que é essa correria, né? Que a correria nos impede de entrar em contato com nós mesmos, a Aninha falando. Vivemos em fugas. Agora, as dores do eu estão emergindo, né? Mas será que não é a oportunidade, né? Peraí, vamos entender, porque calma. Será que não é hora de degustar um pouco a vida, né? E dentro das possibilidades que temos, né? Então quem pode cuidar mais da casa com calma, se organizar, cuidar até mais da alimentação, né? Cuidar das relações afetivas, né? Mas a gente vê esse padrão se repetindo, dessa aceleração, né? De não lidar com a dificuldade. Mas aí, vamos ler daqui a pouco os comentários. Uma pergunta de vocês internamente que ainda não apareceu poderia ser: nossa, mas eu vou usar o momento de tão difícil que nós estamos vivendo, que a gente tá todos estamos atordoados, uns mais, uns menos com a situação. Eu vou usar justo esse momento para eu olhar para minha sombra, para eu olhar para as minhas vulnerabilidades. Eu vou usar justamente esse momento tão difícil para eu começar a cuidar disso em mim? Por que não? Sim. Por que não aceitar que estamos realmente, e que somos vulneráveis, né? E que somos impotentes. A gente tem certos potenciais, né? A gente pode algumas coisas, mas outras coisas a gente não consegue ter controle sobre elas. Aceitar essa vulnerabilidade, ir mais devagar, né? No aqui e agora, a cada momento, né? Eu acho que agora sim pode ser um momento propício para isso. E até da gente se desafiar no momento tão de crise para isso. Porque, gente, se nós estamos com supostamente mais tempo agora, estou falando supostamente porque tem gente que e cada um está num estágio, não estou aqui julgando, eu já neguei. Lá, há 10 dias atrás, eu passei por um momento de assim, não, calma, não é tudo isso. Um dia depois eu já estava, meu Deus, nossa, eu acho que vai ser tudo isso mesmo.
Enfim, cada um está digerindo isso de uma forma e a gente precisa respeitar o nosso tempo e o nosso momento. Mas se nós não cuidarmos disso agora, qual é a garantia que a gente vai dar para a gente mesmo de que quando a vida normal voltar, entre aspas, né? Obviamente, vida normal, a gente vai cuidar disso. Né? Porque se a gente não está cuidando, se a gente reclamava que a gente não tinha tempo para isso, e agora a gente tem, quando a gente não tiver de novo, se a gente continuar não tendo, Evitando. né? O que vai mudar? Uhum. Gente, é muito difícil isso que a gente está falando. É, Nós não somos, qual que é a palavra? Ingênuos sim, de falar que trazer isso como se fosse fácil. Nós também temos as nossas sombras e nós sim, também estamos passando pela oportunidade de crescermos na dificuldade. sim. Né? A gente É, precisa usar isso para crescer. quando eu falei com o Gober, a resposta dele no WhatsApp para mim foi ui, primeiro, porque realmente é uma questão polêmica, assim, né? Mas eu acho que é necessária, né? Assim, porque é a gente, ontem numa roda de conversa que eu participei, uma amiga nossa usou a expressão assim: a gente não tem imunidade para esse vírus, assim como a gente não tem habilidade comportamental para lidar com esse novo momento. Alguns têm mais, outros menos. Mas é na mudança drástica de vida que o repertório comportamental pode surgir, né? A gente pode desenvolver uma habilidade de enfrentamento, de resiliência, né? De criatividade, né? De criar novas possibilidades, né? E Leila, vamos começar a ler alguns comentários, um monte de gente te parabenizando, super legal. Eu acho, gente, que é muito fácil cair na armadilha, né? Então, assim, tenho que me conter aqui para não falar, né? Não me exaltar demais, mas eu fico assim revoltado com algumas coisas que eu tenho visto nas redes sociais do tipo é, cursos, pessoas se aproveitando deste momento para vender cursos. Claro, gente, a economia não pode parar. É um desafio muito grande, mas assim, até é uma coisa que apareceu para a gente comentar, né, Leila? Assim, tem gente de toda índole usando esse Uhum, momento para puxar a gente para as armadilhas. No meu ponto de vista, não é hora de algumas coisas, de alguns cursos, é hora da gente parar, entender o que está acontecendo. Eu vou falhar, Leila vai falhar, vamos falhar rápido e corrigir rápido, né? Assim, uhum, a humanidade vem falhando há uhum, anos, né? Assim, há décadas a gente vem falhando e a gente chegou num colapso. O colapso se instalou. Nós vamos reproduzir as práticas que não funcionaram para a gente chegar nesse momento, ou a gente vai se dar a oportunidade de se enfrentar, o que não é nada fácil, para fazer diferente. É um convite. Essa live é um convite. uhum, E assim, é muito interessante essas possibilidades todas online que têm aparecido, mas também às vezes me incomoda, né, a quantidade assim, de possibilidades. E aí eu fico pensando, será que as pessoas individualmente têm parado e pensado, peraí, o que que eu preciso? O que que vai me fazer bem neste momento? O que que é importante? O que que é essencial, né? A gente está vivendo um momento que só os serviços essenciais estão funcionando e eu acho que vale a pena, nesse momento, a gente pensar o que é essencial. Na minha vida, o que, que realmente é importante que eu preciso cuidar e que eu quero cuidar. Eu acho que a pandemia vai contra todo esse movimento do mundo ocidental de aceleração, de produtividade, né? Eu me incomodo muito com frases do tipo, enquanto os outros dormem, eu estudo, né? Pô, que isso, né? Você não Vamos nos pode preparar dormir. agora para o que. Vamos nos preparar agora para quando tudo voltar já estarmos prontos. Calma,
né? Vamos sentir, né? A gente fala sentimento é para ser sentido, né? Vamos sentir, né? Eu acho que é isso que a gente gostaria de ouvir, né? De Vou ler voltar, aí os comentários de vou voltar vocês, aqui porque como que está teve. sendo. Uhum. Desculpe, Leila, teve. Vamos voltar aqui, ó. A Andrea, tenho visto como é fundamental planejarmos a nossa nova rotina dentro de casa e como é curioso e difícil desacelerar, não deixar de trabalhar, mas frear a dosagem, né? Inclusive Uhum. o excesso de informações, né? A gente liga a televisão, as programações todas. É muito importante informação, obviamente. A gente precisa de informação acurada, mas a gente tem que tomar cuidado com os excessos. Então, uma orientação que a gente tem visto muito é: escolha um momento do dia, dois, para você entrar em contato com informações de qualidade, filtre a quantidade de coisas que chega no WhatsApp, vamos atrás de Uhum. informação fidedigna para a gente não chegar numa situação de pânico, mas ao mesmo tempo, sim, a gente precisa enfrentar, olhar para a realidade. Andréia, uma coisa que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? O trabalho em casa, né? Se a gente não pôr um limite, realmente criar rotina, e se a gente já vem com o repertório comportamental de trabalhar demais, né? De trabalhar excessivamente, a gente vai repetir, né? Então, criar essa possibilidade, um novo modo de interagir com o trabalho, agora que você tem mais tempo, sim, para fazer isso. Eu acho que é Leila, um momento. a sua fala me fez relembrar, né, e você abordou isso de alguma forma há minutos atrás, assim, do quanto é importante a gente ficar atento ao que a gente sente em relação aos fatos, ao que acontece, porque o que a gente sente é um excelente preditor do que a gente está disposto a fazer. Então, por exemplo, eu me peguei ontem com zilhões de mensagens inbox no Instagram e me sentindo incomodado com a quantidade de inbox no Instagram e não desejoso de ler nenhuma. E me dá um tempo. Não, amanhã eu leio. E antigamente, muitas vezes, a gente se pegava, nossa, preciso ler as mensagens, porque pode ser alguma coisa urgente. E nesse momento, ou eu posso reproduzir um comportamento do passado, dando vazão, não, são 11h50 da noite, deixa eu ver aqui, deixa eu zerar minha caixa de e-mails, deixa eu zerar meu WhatsApp. E eu me peguei assim, nossa, calma, não quero ver nada disso agora. E deixando para ler mensagens 24 horas depois, 36 horas depois. Uhum. Então, assim, a gente olhar para atentar para o que a gente sente em relação a o que é essencial, o que é importante para a gente, Sim. né? Uhum. Tem mais. A Viviane, que foi nossa aluna, que agora está lá em Teófilo Otoni, Hum. concorda com a gente, cuidar com os excessos de forma geral, né, que nos acaba nos distanciando das pessoas, ou seja, corremos o risco de estar perto e longe ao mesmo tempo. Que legal, Viviane, a gente tem que lembrar assim, nós estamos em distanciamento social. Distanciamento, isolamento social é diferente de não contato. E nesse momento, estamos aqui em contato e o contato social é muito importante. Nós somos seres de contato e passar por essa situação isolados de contato social pode trazer, sim, prejuízos para muitas pessoas, né? Nós estamos falando de pessoas que vão Uhum. deprimir muito mais por conta disso. Então, se a tecnologia tem tantos aspectos negativos, vamos usar aspectos positivos, que tem muitos também, para a gente se reaproximar neste isolamento, né? Dentro das possibilidades. E eu acho que uma coisa a gente pensar é como que esse isolamento social, né, que parece um distanciamento, então, né, eu tenho visto que tem produzido muito mais aproximação, né? Tanto no sentido mundial, né, nós nos aproximamos da realidade que está sendo vivida pelos italianos, pelos portugueses, pelos espanhóis, pelos americanos, né? Então, culturas muito diferentes
e que a gente acabou se conectando por algo que é muito comum agora, né? Então, esse isolamento é uma coisa bem paradoxal, né? Como que o isolamento, eu acho que produziu uma aproximação no sentido afetivo, no sentido de sensibilidade, de compaixão, né? E a gente sabe, né, Leila, que é nos momentos de crise, de dor extrema, que muitas vezes a gente se mobiliza no dia a dia. Quantos de nós já não passamos por situações em que a gente esperou a gota d'água para a gente então se mobilizar para cuidar de uma dada situação? Então, estamos num momento desse tipo, muitas vezes. O que vamos fazer com isso, que neste caso é uma imposição externa, né? Uma imposição mundial que nos colocou nessa situação. Vamos fugir de novo? Vamos continuar mantendo o padrão, né, de distanciamento das nossas dores? Vamos ler a Maria Tereza Golber. Está Isso, dizendo, delícia. estamos em cárcere privado e não sabemos como lidar. Alguém mais quer falar sobre isso? Maria Tereza, eu vi que você está mantendo o seu dedo de prosa aí no interior de Minas, que era um programa presencial. Maria Tereza é psicóloga, um exemplo de profissional, que você está mantendo, fazendo questão de manter isso online. Muito obrigado por essa iniciativa tão importante nesse momento. A Aline Viana, que foi nossa aluna, agradecendo. A Carol Turati, que foi nossa aluna também, acredito que é um tempo de parada, de desacelerar. A Andrea, fora o tanto de fake news que estão sendo divulgadas, o cenário pede um pouco de boas notícias. Gente, que bonito ver boas práticas, né, sendo construídas nesse momento. A variabilidade comportamental, né, Leila? Exatamente. Pela mudança da situação, né, da contingência, a quantidade de práticas novas, né, essa variabilidade realmente. Então, a gente pode pensar assim que a gente muitos de nós vivíamos uma estereotipia, né? A gente fazia tudo do mesmo jeito, né? De uma mesma forma, algumas pessoas mais que outras, claro, mas vivia um padrão, né? E aquele contexto que fazia a gente seguir aquele padrão, né, e que mantinha aquele padrão, mudou. Então a gente tem visto a variabilidade acontecendo, né? Então, às vezes, por exemplo, pensando em psicólogos que não gostavam ou não atendiam online, que passaram a atender, né? A quantidade de serviços que tem surgido por meio da tecnologia. Então, tem uma criatividade, uma reinvenção aí, né, de comportamento. Quantos aqui não estavam acostumados a, por exemplo, fazer refeições com a TV ligada, mexendo no celular, dando likes, vendo as redes sociais e dando likes, e que com esses excessos, muitos de nós estamos desligando a televisão ou deixando o celular de lado e sentindo o gosto da comida, estando mais presente nas situações distintas, né? Por exemplo. Então, é uma oportunidade de variar o nosso repertório e construir novas práticas. Ô, Leila, eu estou curioso aqui para ouvir a Criar.Bima, desculpe se eu estou falando errado, que ela fala assim, eu continuo no comportamento... É Baimar? Criar, Baimar, É Baimar? Então tá. Eu continuo no comportamento estranho, vejo tudo isso de forma diferente. Eu fiquei curioso para entender mais Criar.Baimar. É a Mariana. Mariana, conta pra gente. É Criar by Mariana. Tá, conta aí, por favor. Enquanto ela escreve, a Andrea está dizendo, né, que fora o tanto de fake news que estão sendo divulgadas, o cenário pede um pouco de boas notícias. Exatamente, né, Andrea? E eu acho que a gente pensar assim, de que informação que realmente a gente precisa consumir, né? Exato. Que informação que vai fazer alguma diferença nesse momento pra gente, né? E que informação que só vai nos manter no estado de ansiedade, no estado de alerta, né? Porque nosso corpo, diante de mensagens, de estímulos que sinalizam perigo, fica no estado de ansiedade, que é normal, né? Então a gente precisa selecionar essas informações, né?
Olha a Arlene Simões, Leila, falando com você, muito orgulhosa pelo trabalho que você está desenvolvendo. Gente, a Arlene foi minha terapeuta há muitos anos, querida. Que Um legal. beijo. A Neiva também te parabenizando, Leila. A Aline Viana, sobre as coisas sobre as Neiva é quais minha não temos prima. controle. Gostaria que falassem um pouco mais sobre isso. Ai, que ótimo, Aline. A gente tem que lembrar sempre, né, gente, que assim, a gente tem algum controle sobre muito menos coisas na vida do que a gente imagina. O nosso controle sobre as situações, sobre o outro, sobre nós mesmos, ele é limitado. É claro que a gente tem controle algum. Eu escolhi junto com Leila, que também escolheu, abrir mão de 1 hora das nossas vidas, de 19h30 às 20h30, para estarmos aqui. E eu tenho algum controle sobre o que eu quero falar, o que eu vou falar, mas, por exemplo, nós não temos controle sobre os comentários que vão aparecer, sobre as dúvidas que vão aparecer. Então, focar naquilo sobre o qual a gente tem controle, como Leila acabou de falar, nos ajuda e nos protege em termos comportamentais e sentimentais, porque tem muita gente pirando na batatinha e de fato, com excesso, medo, ansiedade exacerbado, porque começa a focar em coisas sobre as quais a gente não tem controle. Aline, sobre essa pergunta foi muito boa, assim, para a gente pensar. É que tem coisas que a gente não tem controle e tudo bem, né? Assim, a gente precisa desenvolver essa habilidade de aceitação. Não tenho controle e tudo bem. Não tenho controle e deixa estar. Não tenho controle e vou fazer as minhas coisas que são possíveis fazer. O que eu tenho visto acontecer eu até ontem usei uma metáfora com uma paciente, assim. Hoje a gente está carregando um fardo, né, de estar em casa, vamos pensar assim, para muitos mais pesado que para outros. Mas vamos imaginar que agora a situação de isolamento seja um saco de arroz de 5 quilos, que a gente não tira das mãos. Está aqui o tempo inteiro com a gente, nos ombros, tá? Algumas pessoas começam como é que vai ser daqui 3 semanas? Como é que vai ser na economia daqui 2 meses? Como é que vai ser no fim do ano? E a cada pensamento que está longe da gente ter controle sobre ele, é como se a gente fosse colocando mais 5 quilos, mais 5 quilos, mais 5 quilos, que ainda não estão no momento presente, mas que a gente já começa a carregar. Nós não temos controle. Ontem outro amigo usou uma metáfora que vale a pena a gente pensar. É como se tivesse um nevoeiro. Sabe quando a gente passa numa neblina? E que a gente consegue ver um palmo. Vai andando, a gente vai enxergando mais. E o Goldberg ficou travado. Depois, a gente não tem como saber. Né? Então, é isso. Vamos olhar para o agora. Aceitar essas emoções, esses sentimentos que a gente está tendo agora. E sobre o que eu tenho controle agora. Atividade física é importante para mim? Vou arranjar uma forma de fazer atividade física. Conversar com minha família, os meus amigos é importante para mim? Vou fazer isso. Isso você tem controle. Fazer uma comidinha gostosa, com o tempo, testar aquela receita que há muito tempo você está lá salva no Instagram. Essa sou eu, viu, gente? Há várias receitinhas salvas no Instagram. Faça. Né? Então, eu acho que é isso, assim. Não temos controle sobre tudo e está tudo bem. Sim, toda e qualquer situação de imprevisibilidade, naturalmente, vai alterar o nosso estado emocional. Então, assim, como Leila acabou de falar, fique com medo, fique ansiosa, sofra um pouco, tá tudo certo e é esperado que isso aconteça. Se o seu corpo não estivesse respondendo com emoções difíceis, ruins nesse momento de imprevisibilidade, com a situação difícil que a gente está vivendo, a gente ia achar, ia ficar preocupado, porque
em situações de crise, o nosso corpo responde não com exaltação, com felicidade extrema, e sim com ansiedade, com medo, com apreensão, com diversos níveis num espectro. Então, ok, ok sentir isso e não vamos negar isso. Ô Leila, eu tô começando a ficar um pouco preocupado e feliz, porque faltam 18 minutos, mas tem um monte de comentários aqui. Vamos lá? Vamos continuar neles? Então vamos ler, vai. Vamos. Deixa eu ver aqui. A Aninha. Eu acho Aninha, que... pode, vai. Eu não sei, me perdi aqui um pouco onde a gente parou. Peraí. Você sabe onde a gente parou? Que... Aqui, ó. Nossa. Da Aline, aí veio a Henriette, dizendo que é preciso Leia, parar. por favor. Uhum. Exatamente, eu também acho que a gente precisa parar, sentir, pensar o que fazer. A Aninha está dizendo que... A Aninha disse, eu me desafiei, está sendo muito enriquecedor. Preferi não ir para minha cidade, escolhi ficar sozinha no meu apartamento. Está sendo ótimo em vários aspectos. Que legal, Aninha. Depois você pode compartilhar, né? Por que está sendo... Sim. Né? Arlene dizendo isso aí, Gober. Achei perfeito, já. Daniela. A Dani, que fez a formação em coaching aqui em Belo Horizonte. Olha o Jefferson, nosso ex-aluno. Jefferson. Não existe resolução fácil para problema difícil. A Aline está dizendo que eu, por exemplo, ando muito angustiada, pois sou extremamente privilegiada e posso trabalhar de casa recebendo integralmente, mas ando muito angustiada com a situação de pessoas socialmente mais vulneráveis. Sim, Aline, eu também me pego pensando nisso, né? E aí penso no que é possível, de novo, né? Assim, o que está no meu controle? Então, o que eu faço? A minha faxineira, eu vou pagá-la, né? E depois a gente vê como que faz essa reposição, se for possível ou não, né? É pensar o que a gente pode fazer para ajudar, né? Mas a gente não tem a solução, né? Continua, Guto. E é uma coisa que tem aparecido também no consultório, né, dos meus clientes, essa da gente ficar sem lugar muitas vezes, né? Porque existem tantas pessoas muito menos favorecidas do que todos nós aqui. E o que a gente puder fazer para ajudar e contribuir, como Leila acabou de falar, no nosso micro, né? Então, os profissionais autônomos que a gente faz uso e que já estavam dentro do nosso orçamento, manter, da mesma forma que nós somos autônomos, né? E a gente depende dos pagamentos que nos são feitos, honrar com os pagamentos das pessoas que estavam dentro do nosso orçamento é uma forma de respeitar, manter a economia circulando. Obviamente, eventualmente, todos terão cortes, né? A gente ainda não sabe como que a gente vai fazer, mas sempre que for possível, manter boas práticas nessa direção. A Dani falando que estamos sob uma overdose de oferta de tudo. A Flávia, hora de nos reinventarmos, sair dessa crise como seres humanos melhores. Sim. Eu acredito, Flávia, que a gente pode sair sim. A Maria Tereza está dizendo que para Nietzsche somos humanos demasiadamente humanos. O medo é natural. Exatamente, é isso mesmo. E talvez a gente evite... tem evitado, né, esse contato com isso que é demasiadamente humano, né? E a gente está vivendo isso agora, né? E ok, vamos aceitar. A Adriana, que foi nossa aluna da Para Ser a Mulher que Quiser, dando um beijo, ela ia atender, volta depois para ver nas próximas 24 horas a gravação. Beijo, Adriana. Olha a Michele, foi aluna, nossa aluna na Nilson. Michele. Muito obrigado pelo carinho. Obrigada, Michele. Rafael. Isso. Em tempos de crise, que a humanidade deveria olhar para si, mas não é fácil encarar o próprio desejo. Exatamente, é isso que a gente está falando, é encarar a sombra, nos encarar, né, de frente, né? E, gente... Juliana, beijo, Juliana. Né, Leila? Tudo bem a gente se pegar também fugindo. Né?
Nos sim. pegarmos fugindo de nós mesmos é o primeiro passo para a gente fazer diferente. Reconhecer Uhum, que estamos fugindo muitas vezes é o primeiro passo. Se a gente negar isso, uhum, a gente já não faz uhum. muita coisa com isso. Olha a Augusta. Augusta, eu estou fazendo o oposto, estou trabalhando dentro do horário, um avanço e tanto. Parabéns, Augusta. Que Muito ótimo. bom. A Adriana ainda, antes de ir para o atendimento, compactuo com o que o Gober disse sobre as lives. Acaba que esse excesso é um retrato da sociedade que não sabe lidar consigo. O tempo inteiro há lives no Instagram atualmente. Uhum, sim. Adriele. Olá, Engraçado, engraçado né? é o Desculpa, quão Leila, a ata... gente tá... Pode ler, por Pode ir, favor. vai. Tá, O engraçado engraçado é o. é o quão atarefado éramos e como isso está refletindo em nossos pensamentos e comportamentos diante da quietude. Isso me fez lembrar, Exatamente. eu comentei com Leila hoje, quantas pessoas estão fazendo aniversário agora, no finalzinho de março, e eventualmente vão fazer aniversário início de abril, ou até quando isso durar, e estão tendo aniversários diferentes, aniversários em que não estão podendo sair comemorar fisicamente com os amigos, fazer grandes comemorações com a família e tudo mais. E, gente, tudo bem, ninguém vai morrer porque passou um aniversário não podendo fazer o que queria. Nós estamos num momento em que os nossos desejos, e eu também estou aprendendo isso a duras penas, e errando muitas vezes, é, na dor, né? Assim, ok, não poder, Uhum, então, dar vazão a todos os nossos desejos. Nunca, uhum, nunca, né? Não existe isso, nem antes da pandemia, nem depois, nem agora. Só que agora a gente está sendo convocado a olhar para isso. uhum. O Rafael está dizendo, né, que o mindfulness poderia ajudar neste momento. Com certeza, Rafael. A postura mindful é de aceitar, né, de conectar com o momento presente, aceitando tudo que tiver que vir, né, aceitando se tem mal-estar, se tem um desconforto, uma postura de não julgamento para essas sensações, para pensamentos, né? Então, com certeza, assim, e tem várias atividades, né, de lives sobre mindfulness, mas com Até certeza. aproveitar, Rafael, quinta-feira passada eu convidei o Bernardo Coelho, daqui de Belo Horizonte, do Instituto Mindfulness e Companhia, e ele bateu um papo gostoso com a gente numa live quinta passada e propiciou uma prática de mindfulness e autocompaixão para a gente. Te convido a entrar lá no meu canal do YouTube, só procurar pelo meu nome. É uma das últimas postagens lá, né, vídeos do YouTube. Acho que você vai gostar de assistir e quem mais quiser, fiquem à vontade. Olha a Arlene, Leila. Eu recebi uma mensagem de uma cliente preocupada por não estar postando nada e me perguntou: será que estou deprimida? Todo excesso faz mal, temos que encontrar nosso equilíbrio. Exatamente, Arlene. É, eu vi isso na semana passada, quando as pessoas já estavam começando fazer movimentos, e aí algumas pessoas começaram a me perguntar: mas você não vai fazer, você não vai usar, você não vai utilizar das ferramentas para fazer algo? E eu estava lá preocupada com a minha agenda, com me organizar. Então, temos que encontrar nosso equilíbrio e cada equilíbrio faz parte de uma autoobservação e de autoconhecimento, né? Então, eu tenho o meu tempo para as coisas, Gober tem o dele, né? Ele tem as necessidades dele, aquilo que faz bem para ele, eu tenho os meus, e a gente precisa encontrar isso. Então, a questão das comparações, né, dessa exigência de produtividade, continua, só que agora nas redes sociais. Olha, faltam 8 minutos, vamos agilizar aqui na leitura dos comentários. A Adriele, Adriele. que um posicionamento que tem incomodado muito ela nas redes sociais é a enxurrada de conteúdos orientados a se fazer algo, como se tivesse que fazer. Estudar, malhar, cozinhar, percebo que parar um pouco não está sendo permitido. Como se Isso. tivéssemos que nos entreter a vida, o dia inteiro
para passar pela quarentena, e quando a gente enche o nosso dia de atividades para passar melhor por esse momento, a gente está justamente mantendo muitas vezes um padrão, se enchendo de atividades para não dar espaço para essa pausa para olhar para a gente. Uhum. O A André Veloso, Tati o e André é as forças. professor Ai, lá em. desculpa. Ah, tá. Você pulou. Acho que você Ah, eu pulou um. O perdi, André. pulei. Ah, André Veloso, professor lá em Guanambi, professor de comportamental, lá na minha cidade. Estímulos em excesso mantêm uma vida de eterno presente e isso dá a sensação de vazio. É como se a gente Super. ficasse desconectado, né? Super. Olha, Tati, as coisas que eu consumi e já me arrependi por ver que não eram importantes. E nesse momento, retomando comportamentos como ler, tocar teclado, atividade física, bem alinhado com o que Leila estava falando. A Bela, Excelente. tô correndo já, viu, gente? Precisamos aprender a respeitar nossos limites. A Isso, Débora, Bela. tenho Débora, percebido nossa muito. ex-aluna. Ah, é a Muitas Débora? mães. Ah, que Tem, ótimo. Débora, tenho percebido muitas mães culpadas e frustradas por não conseguirem seguir o bombardeio de orientações dos terapeutas para seguir em casa com as crianças, dicas de atividades. Pois é, o bombardeio por todos os lados, né? A gente tem que se blindar um pouco, parar e escolher o que é bom para cada um. Gente, Hoje, em é, um. não que essas Vai dar? orientações, não que, e vocês não estão falando isso, eu que quero reiterar isso. Que bom termos muita gente dando orientações, sugestões, possibilidades, mas não vamos tomar isso como uma regra e vamos entender o que é Isso. importante para a gente. Mas, por um lado, que bom termos pessoas divulgando Sim, boas iniciativas e boas possibilidades também. sim, e se você identificar que é isso que você precisa, vai lá e busca. Mas primeiro pare. Peraí, o que que eu preciso? O que que é importante para mim, né? Vai, Golbe. Pode ir que eu perdi, fui lá embaixo para ver. É, a Maria Tereza. Hoje em Um Dedo de Prosa online, nós falamos de um filme, O Preço do Amanhã. Um filme de ficção, mas que dá uma visão bem clara sobre a importância do tempo. Vale muito assistir. Legal, ó, indicação de filme, O Preço do Amanhã. Obrigada, Maria Tereza, eu vou ver. A Karina disse de 20 quilos É para que mim. Eu tenho com 2 dias. quando você estava falando dos pesos. Então que ela colocou 20 quilos para ela e que surtou em 2 dias. Pois é, vamos um dia de cada vez, a Henriette acabou de dizer, exatamente. Gente, olha, Juliana, coisas bonitas para atravessar o nevoeiro, coisas novas. O Jefferson, tenho ajudado meus pacientes a perceber o quanto é libertador não ter controle sobre Isso. tudo. A criar Baimá. Mesmo com o caos, temos que celebrar, relaxar, inspirar, agradecer e realizar as novas tarefas. E hoje eu e Leila estamos fazendo isso. Gente, queremos agradecer já de Obrigada. antemão a participação de vocês aqui com a gente nesse diálogo. Estamos todos juntos aprendendo a sermos pessoas melhores e a evoluirmos com tudo isso. Bela está dizendo que toda mudança traz desconforto e tudo bem. Isso. Karina, minha família toda está aí. E eu estou bem longe, em Cabo Frio. Meu pai é idoso e continua trabalhando. Karina, se quiser depois conversar um pouquinho comigo, vamos conversar. Que essa é uma preocupação de muitas pessoas, né? Com os pais idosos, né? Que muitas vezes não têm seguido as orientações, né? Ó, o Samuel mandando um coraçãozinho pra gente. A Renata, Beijo, uma Samuel. forma de exercitar a gratidão. Olha a Débora Smirdali, que morou aqui em Belo Horizonte um tempo, enquanto Débora, fazia querida. anestesia. Um beijo, Débora. Muito bom ter você por aqui. Saudade. Stephanie também deixando carinho pra gente. Gente, olha, eu tô correndo aqui porque que delícia, Andréia Viana e todo mundo que apareceu aqui no finalzinho. Estamos começando a correr porque a gente precisa encerrar, senão essa live ela não fica salva para que mais pessoas possam assistir depois e continuar o diálogo e o crescimento conjunto, né, Leila? Quero te agradecer muito Isso. por ter usado o seu tempo aqui junto comigo e ter topado e ter me provocado a pensar sobre essas questões também. Deixar um beijo para todos.
Adorei, adorei. Tô vendo que todos, cada um, muitos que eu conheço, que já fui professora, ou que são colegas, Ó, familiares. Laila, sua Beijo irmã para aqui, todos, ó. gente. Sua irmã Laila, entrou tem, aqui. tem tia lá de Guanambi, prima, Neiva é minha prima. Beijo para todo mundo. Queria ficar aqui mais um tempo, tá vendo essa Sim. velocidade? Ó, a Cris Obrigada, Gouveia, que gente. apareceu aqui também agora no finalzinho, e apareceu, já estava aqui, deixou uma mensagem pra gente. Olha, uma live como essa nos enche de energia, de afeto. Particularmente hoje eu passei um dia mais borocochô, comparativamente a outros dias, e vou terminar o dia com mais energia, com mais carinho, né? Fui nutrido aqui por você, Leila, e por todo mundo que Também. participou. Deixar aqui, ó, Leila, para você e para todo mundo. Muito obrigado pela participação. Eu vou subir esse diálogo depois no YouTube e quem quiser pode entrar em contato com a gente. Vou disponibilizar isso para todos nós. Deixar o carinho aqui para vocês e agradecer mais uma vez. Muito obrigada, gente. Depois eu vou ler aqui, vou continuar lendo. Gober vai salvar e a gente vai ler aí os comentários, vários comentários excelentes. Acho que estamos aí no caminho correto. Não tem certo ou errado, mas um bom caminho de reconstruir, né, de reinventar. Né? Sempre nos dando a oportunidade de olharmos para isso e fazermos a diferença, começando por nós, em primeiro lugar. Por nós. Né? Leila, um Exatamente. beijo, um beijo, um beijo. Muito Beijo, obrigado. Prisci. Com Deus, gente. Beijo, obrigada. Tchau, Beijo para tchau. todos. Tchau.